Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Começando mais um episódio do resumão semanal, o Leia a Bíblia Cast, episódio número 64. Estamos aqui para comentar mais uma vez sobre o livro de Romanos, essa carta maravilhosa que Paulo escreveu aos Romanos. Estou aqui com Fernando Pinheiro, João 3,16, para a gente comentar, revisar, revisitar os versículos, relembrar também muita coisa. Com certeza vai ser mais um episódio edificante do Leia a Bíblia Cast. Dessa vez eu não estou com eles aqui, pessoal? Semana passada foi maravilhoso, Semana passada a gente gravou na casa de Serjão, de Fátima, todo mundo presencial. Foi uma bênção, teve café, teve salada de fruta, teve bolinho, maravilha, maravilha a gravação lá na casa dos nossos amados Sérgio e Fátima. E se você quiser também receber o Leia a Bíblia Cast na sua casa, fala com a gente que a gente vai até você, a gente faz a gravação, a gente leva um bolinho, a gente tem todo o momento de comunhão e edificação também na sua casa, fazendo a visita na sua casa, como foi semana passada na casa de Sérgio e Fátima, beleza? Fala com a gente que a gente quer visitar vocês, a gente quer visitar e ter esse momento de comunhão no Leia a Bíblia Cast em casa, beleza? Hoje não é em casa, hoje é cada um da sua casa. Então já vou começar com João 3,16 para falar pra gente, João 3,16, o que é que tem aí de destaque pra gente? Romanos, continuando essa carta maravilhosa. E aí, João? Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio? No meio tem Leia a Bíblia Cast. É muito bom estar com você neste domingão, num resumão. Imagine, pense, que dia bonito, que dia lindo poder estarmos juntos nesse resumão. Daniel, a graça e a paz esteja com você, com a sua família, com o irmão Fernando e todos esses nossos queridos ouvintes. É muito bom, Daniel, é muito bom começar mais um resumão. Daniel, e eu estou muito feliz, Daniel, Fernando, com o grupo de leitura. Quero começar falando do grupo de leitura. Tá uma benção, viu? Normalmente eu não digo nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, Mas no grupo de leitura e também no resumão 63, sabe o que aconteceu? O irmão disse, na madrugada também é momento do resumão. Então eu fiquei muito feliz com isso. Então tem pessoas, tem irmãos que estão na madrugada ouvindo o programa Leia a Bíblia Cast. Então é muito bom começar esse programa com essa informação. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Lembrando que nós estamos num domingo, Num domingo de meio-dia. Chegamos aqui agora, tá certo? Agora o programa fica gravado, então, Daniel, fala mais aí sobre o programa gravado, Estou aqui com meu chá de unha de gato, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá começar? Romanos, capítulo 7, vamos até o versículo 11, Então, Romanos, capítulo 7, é bom lembrar que foi um dia de live, tá gravado, eu convido você a voltar, Daniel, Fernando? Voltar lá, na segunda-feira foi muito bom, eu gostei muito. E o que foi tratado, Foi a relação com a lei, Então, Paulo, ele explica, que a lei é boa e é justa, Mas ela revela o pecado. Já a graça, ela perdoa o pecado. Não é interessante? Então, Paulo, ele fala sobre a relação com a lei, fala sobre o conflito interior, Faço o bem que não faço o bem que quero, mas o que não quero, Daniel? Tem a consciência do pecado, O pecado, Paulo, ele admite que o pecado, habita nele, Então, algo muito interessante. E eu separei o versículo 4. Fernando, Daniel, você abra a sua Bíblia e medite conosco. Romanos, capítulo 7, diz assim, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Meus irmãos, aqui está o ponto, meus irmãos. A fim, toda vez que tiver a fim ou para,
é o propósito, né? Então, a fim aqui é o propósito. Qual é o propósito? De que frutifiquemos para Deus. Então, hoje, a memória vem dar frutos para Deus. E aí, qual é o fruto que eu, Daniel, estou dando? Qual é o fruto que você, Fernando, está dando? Daniel, e você que está nos acompanhando? Pensa nisso, né? Então, o convite hoje é dar frutos para Deus. Muito bom, Daniel. Valeu, Daniel. Muito bom, João. É isso aí, é isso aí. Primeiro ponto já maravilhoso desse resumão, frutificar, né, João? Romanos 7, a gente precisa lembrar de frutificar para Deus, né? Lembrar que a lei é boa, como o João lembrou aí pra gente, mas a lei revela o pecado. Foi essa a principal função da lei, revelar o pecado, mostrar como a gente precisa de Deus, mostrar que todo ser humano é falho, né? Como Paulo falou, né, João? Né? Mostrar que o pecado habita em nós e a gente precisa se livrar dele. A gente precisa se livrar dele, mas o perdão, realmente o perdão só vem pela graça de Deus e a gente precisa obter esse perdão e frutificar. Qual é o meu fruto? Qual é o fruto que eu estou dando, né, João? A pergunta de hoje, qual é o fruto que eu estou dando? Estou realmente frutificando? Me lembrou das palavras de Jesus, que ele disse que aquele que não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta, né, pessoal? Ele vai cortar da árvore, vai cortar o ramo, né? Porque só vai ficar os frutos, né? Ou só vai ficar os ramos, né? Que derem frutos. Muito bom, João, muito legal. Primeiro destaque aí. Lembrando, como o João falou, pessoal, que todo o programa aqui fica gravado, né? As lives de leitura ficam gravadas, os devocionais de Regis, o Leia a Bíblia Cast, tudo fica gravado aqui. Então tem todo um acervo aqui no canal que você pode degustar, que você pode assistir qualquer hora, né? Tem irmãos aí assistindo de madrugada, né, João? Maravilha, né? Irmãos assistindo de madrugada, de noite, no almoço, no jantar, qualquer hora do dia, você fica aqui disponível. Todo o conteúdo do Leia a Bíblia fica disponível para você acessar quando você puder, quando você quiser. Beleza? Maravilha, maravilha, João. E agora vamos convidar Fernandão. Bem-vindo, Fernando Pinheiro. Comenta aí qual o seu destaque de Romanos, capítulo 7. A paz, Daniel, a paz, João, a paz a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui e fazer um comentário. E vamos já, né? Já vou comentar aqui o capítulo 7 de Romanos. E eu começo comentando aqui, falando a partir do verso 14, onde Paulo ele fala sobre a luta interior. A luta que tem dentro de nós, entre corpo e espírito. E é interessante que Paulo começa dizendo, ele diz aqui, olha, eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser o seu escravo. E logo em seguida, no 15, ele diz, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. E eu fico pensando, o apóstolo Paulo, a sinceridade do apóstolo Paulo. E vejo no apóstolo Paulo aqui um fiel representante nosso, meu. Nós somos assim. Nós não queremos pecar, não queremos errar, mas a gente sempre está fazendo aquilo que a gente não queria fazer. Mas é interessante que ainda falando sobre esse assunto, sobre a luta interior, no verso 24, veja o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz, como sou infeliz. Reconhece que é infeliz por não conseguir fazer tudo aquilo que queria fazer, e sim fazer o que não queria. Aí ele continua dizendo, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? No verso 24, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? E no verso 25 ele diz, que Deus seja louvado, pois ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Então, o apóstolo Paulo ele entende que é miserável, entende que não faz o que queria fazer, que mesmo sem querer pecar, ele peca, reconhece que é infeliz, no verso 24, e faz uma pergunta, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? E aí ele já encontra a resposta, ele próprio, dizendo que Deus seja louvado, pois ele fará isso através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que felicidade, né? Que fidelidade e que felicidade. E eu vejo que o apóstolo Paulo
é um fiel representante nosso. Nós que não queremos pecar, que não queremos errar, mas que constantemente estamos pecando e errando. Mas precisamos também reconhecer que através de Jesus Cristo nós podemos nos livrar dessa morte eterna. Foi esse meu destaque. Tenho certeza que vocês também acham muito interessante essa parte, né? Eu quero dizer também que estou usando a nova tradução na linguagem de hoje, viu? A tradução que eu estou usando, eu acho ela é muito propícia para a gente fazer os comentários, tá? Valeu, Fernando. Que mensagem importante também, né, pessoal, de Romanos, capítulo 7, essa briga interior, né, essa luta interior, realmente, viu, Fernando? A gente que quer fazer a vontade de Deus, né, a gente que quer seguir os passos de Jesus, é uma luta interna, é uma luta espiritual, né? Muitas vezes a gente faz o que a gente não quer fazer, né? E o que a gente quer fazer, a gente não faz, e fica essa briga, fica essa luta. Mas, por um lado, é bom essa luta, porque a gente está se importando, a gente está querendo, né? Quem realmente não está nem aí para a vontade de Deus não vai lutar, né? Não vai se entristecer, não vai ficar preocupado. A gente que está lutando é porque a gente está se esforçando realmente. Mas é interessante essa mensagem aí de Paulo. Paulo, né? Você sente um pouco do desespero do apóstolo Paulo. Poxa, como é que eu vou sair disso, né? Eu queria controlar, mas realmente é uma luta interior e a gente precisa da ajuda de Deus. Importante a gente lembrar que essa luta a gente não consegue vencer sozinho, somente com a ajuda de Deus. Valeu, Fernando! Muito bom, muito bom. Esse foi Romanos, capítulo 7, e eu já quero chamar João 3,16 para comentar então agora Romanos, capítulo 8. E aí, João, qual o seu destaque? Olha aí, Daniel, antes de ler o capítulo 8, né? Aí eu tomo um chá. Capítulo 8 de Romanos não teve live, né, Daniel? E aí é bom lembrar que Paulo ele vai falar sobre a liberdade em Cristo, né? Há uma vida guiada pelo Espírito Santo e a certeza do amor de Deus. Então, esses 3 pontos, vamos dizer assim, que Paulo traz e que você deve meditar. Foi um dia só, se hoje você tiver tempo, volta lá, porque você vai ver a certeza do amor de Deus e a liberdade em Cristo. Então, a vida ela sendo guiada pelo Espírito Santo. Que coisa linda, Daniel. Eu separei logo aí o versículo 5. Romanos 8:5 diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E aí vem a pergunta, né? A inclinação humana, a inclinação é da carne, não é verdade? Mas nós vivemos pelo Espírito. Então aí a gente volta para cá. Sabemos, meus irmãos, que a carne ela luta, né, contra o Espírito. A carne quer fazer algo que dê satisfação, mas o Espírito, ele está lutando, né? O Espírito Santo de Deus é amor, é bondade, é fidelidade, não é verdade? E há coisas, sabe, Gálatas fala muito disso lá no capítulo 5, né? Então, são pontos para vermos. Mas aqui, Paulo, ele trata, né? Falando de 2 tipos. E aí a gente não tem como não perceber que existem 2 grupos. Os que vivem com os prazeres da carne, vive segundo a carne, e o final é difícil, vai ser a separação eterna de Deus, né? Então, quando você anda pelo Espírito, você vai viver a eternidade com Deus. Então, pensa bem, porque os prazeres, Daniel, Fernando e você ouvinte, os prazeres da carne são transitórios, não é verdade? Mas o Espírito, ele é eterno com Deus. Pensa nisso, não é? Esse foi um dia que não teve live. Maravilha, maravilha, João. Mais um destaque maravilhoso para a gente relembrar de Romanos, capítulo 8, né, pessoal? João lembrando aí para a gente qual é a nossa inclinação, né? Para onde eu estou inclinado, né? Estou inclinado para fazer a vontade da carne
ou estou inclinado para fazer a vontade do Espírito, né, pessoal? O que é que está guiando minha vida? Como é que está a nossa inclinação, né, pessoal? O ideal é que a gente esteja todo inclinado para o Espírito, né? Mas nem sempre essa balança está inclinada da forma correta. Às vezes a carne fica querendo nos puxar, né? Os desejos do mundo, né, pessoal? O nosso eu anterior quer voltar, né? Então a gente precisa cuidar, precisa vigiar, precisa alimentar, precisa estar o tempo todo prestando atenção nas minhas ações, no que eu falo, no que eu digo, né, João? Para a gente sempre estar inclinado para o lado do Espírito, deixando o Espírito guiar, sempre guiar a nossa vida e ter a certeza do amor de Deus, como o João falou aí também. Maravilha, João, esse foi Romanos, capítulo 8, o destaque de João, e agora vamos ouvir o destaque de Fernando Pinheiro. E aí, Fernando, qual o seu destaque, João? Romanos, né? Romanos, capítulo 8, Fernando. Isso, Daniel. Isso. Capítulo 8. Eu dou continuidade. Lá no capítulo 7, o apóstolo Paulo estava preocupado, perguntando: quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Quem me livrará? Ele reconheceu que Deus, através de Jesus, ia trazer isso para ele, ia livrar ele. Aqui no capítulo 8, ele já afirma, ele diz: agora, no capítulo 8, versos 1 e 2, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Jesus Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Então, é esse o meu destaque. É esse o meu destaque. Nós precisamos entender que, para quem está unidos com Cristo, nenhuma condenação há. E aí eu me lembro do ladrão na cruz, lá em Lucas 23, o ladrão na cruz, um blasfemava, o outro reconhecia que Jesus não tinha pecado e pediu a Jesus que tivesse misericórdia dele. E Jesus disse o quê? Estarás comigo no paraíso. Então, a gente vê que, para aqueles que estão em Cristo Jesus, como Paulo disse aqui, nenhuma condenação há. E isso nos faz ser felizes também. Foi esse meu destaque. Como falamos, poderíamos usar vários versículos aqui como destaque, mas esse foi o meu destaque. Eu vejo muito forte e poderoso e motivador para mim. Motivador para você que ainda não aceitou Jesus. Olha, aceite Jesus e tenha certeza que Ele vai te livrar dessa morte eterna. Maravilha, maravilha, Fernando. Que destaque maravilhoso, né, pessoal? Realmente não tem como não passar por esse versículo, Romanos, capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Precisa estar em Cristo Jesus, né, pessoal? Mas como é maravilhoso saber, né, que ninguém pode nos acusar mais. O próprio Jesus, né, o único que pode nos acusar, ele não nos acusa. Deus não nos acusa, né? Então as outras pessoas também não vão nos acusar. O inimigo não vai nos acusar. Somos perdoados, pessoal. Todos os nossos pecados são cancelados, como o Fernando falou, o ladrão na cruz. Eu também lembrei daquela mulher adúltera que foi pega, né, que ia ser apedrejada, e Jesus foi lá e disse, ó, vá e não peque mais. Que bênção, né, pessoal? Saber que Jesus, ele sempre tem misericórdia, ele sempre vai nos dar uma nova oportunidade para a gente ir e não pecar e saber que nenhuma condenação há. É uma tranquilidade. Eu sinto a tranquilidade, viu, Fernando? Quando eu leio isso, saber que, ó, meus pecados não vão ser levados em conta naquele grande dia. Que maravilha, né? Estar em Cristo Jesus. Precisa estar em Cristo Jesus, não é verdade? Vamos falar agora de Romanos, capítulo 9. Romanos 9 também foi uma bênção e eu sei que João também já tem um destaque aí legal pra gente comentar, né, João? Fala aí! Romanos, capítulo 9, muito interessante. Capítulo 9 fala sobre a soberania de Deus, né? Paulo, ele vai falar sobre a tristeza profunda, né? A dor de Paulo pelo Israel, né? Ele vai mostrar a eleição divina, né? Isaac em vez de Ismael, Jacó em vez de Saul. Paulo vai falar muito, né? O que eu separei para meditarmos hoje
Lembrando que foi 9, foi com live, foi uma live muito boa também. Quero convidar você, não é, a assistir novamente. Romanos capítulo 9 foi excelente, né? Depois eu vou pedir para que Daniel ele fale mais sobre como você deve assistir, né, no YouTube, que está gravado. Então tem a descrição aqui embaixo, né, Daniel? Daniel vai explicar melhor aí para vocês. Eu separei o versículo 1, Romanos 9, 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, digo a verdade, é o cristão. Olha, se a pessoa ela fala a verdade, ela é um cristão verdadeiro. Não existe o cristão que não fala a verdade. Por quê? Eu te pergunto. Porque quem é o pai da mentira? Então, nós sabemos quem é o pai da mentira, não é verdade? Então, Jesus, ele é a verdade, é a vida, né? É o caminho, né? Ele mesmo disse lá em João. É muito interessante. O ponto aqui é que Paulo, sabe, ele digo a verdade em Cristo, e Cristo é a verdade. Meus irmãos, nesse mundo conflituoso, nesse mundo que tem oferecido várias coisas que são ilusão, sabe? Aí aqui Paulo diz, ó, não minto, a minha consciência, então, até a consciência, né, do cristão, ele sempre está com a consciência limpa. A gente tratou até da consciência limpa no programa 63. Se você não viu, Daniel, se o nosso ouvinte aqui não viu o programa 63, o que é que ele deve fazer? E fala aí sobre o capítulo 9 na live. Como é que a pessoa assiste de novo? Possa ser que alguém chegou e ainda não está sabendo. Clica aí, Daniel. E aproveita, Daniel. Fala sobre o grupo, né, Daniel? Capítulo 9, sobre o grupo de leitura. Quero também, Daniel, nesse momento, Fernando, eu quero, você que participa conosco, eu quero, nesse momento, dar os parabéns, porque tem muita edificação no grupo de leitura. Se você ainda não está no grupo de leitura, no WhatsApp, Daniel, explica para a gente também aí, explica aí para quem está chegando, como é que faz para participar. Essa semana teve uma irmã que ela falou que gostou do versículo em destaque, mas não falou nada com vergonha, porque ela ficou com vergonha de muitas vezes não obedecer. Isso me chamou a atenção, Daniel, Fernando, e quero compartilhar com você. Esse grupo está de parabéns, porque não precisa ser algo profundo, algo nas escrituras, algo bem detalhado. Não, a simplicidade do evangelho, porque não é a informação, mas a transformação. Quando nós lemos a respeito de Jesus, Daniel, Fernando, o que é que a gente tem? A gente tem a informação, mas existe a transformação. É tão ruim quando a pessoa só tem a informação, a pessoa sabe tudo da Bíblia, sabe a original, mas sempre está sendo chamado. Olha, não é por aqui, vá por aqui, e a pessoa só tem a informação. É tão bom esse grupo, Daniel. Quero parabenizar esse grupo que está, essa semana está, olhe, vou lhe dizer, foi muito bom. O que a irmã colocou lá, Daniel, me chamou a atenção. Ela disse que gostou do versículo, mas estava com vergonha, porque muitas vezes não obedece. E aí a gente vê a simplicidade, né? E é isso que a gente quer, transformação. A gente está lutando. E a outra irmã que colocou, não, irmã, não fica assim não, e começou, sabe? Foi uma coisa maravilhosa. É bem melhor. Meus amados, eu quero compartilhar algo muito, muito importante. A informação, ela tem que ser seguida pela transformação. Porque se você sabe a língua no original e que você é muito eloquente, mas não tem a mudança é quando você tem a informação. Eu sei a, a, o hebraico, eu sei o aramaico, eu sei o grego, mas você não é chamado a atenção com tanta vezes chamada a atenção. Percebe a grandeza? É bom sim. Um grupo assim, um grupo que é simples,
baseado simplesmente na pessoa de Cristo, onde ele revela. Então, a gente tem a informação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e nós temos o que, meu irmão, minha irmã? Nós temos a transformação. Parabéns, Daniel. Fala mais sobre esse grupo aí, Daniel, que tá palavras edificantes. Eu tenho me fortalecido muito com essas mensagens, e principalmente dessa irmã aí. Amém? Deus seja louvado, Daniel. Fala mais aí, Daniel, para a gente explicar essa coisa direita aí, Daniel. Coisa boa, né, João? Coisa boa, é verdade, é verdade. O grupo de leitura de parabéns, né? O grupo de leitura maravilhoso, né? Sempre é uma maravilha, mas essa semana realmente o grupo de leitura, muitas mensagens edificantes, todo mundo participando. Teve até a irmã que mandou louvor, né? Baseado no versículo que a gente leu no dia, né? Irmãs com vergonha, mas ó, não precisa ter vergonha, né? Pode ser simples, pode ser, ó, se aquele versículo te chamou a atenção, né, te edificou, com certeza, compartilha, né? Compartilha com a gente que a gente vai gostar demais. Não precisa ter vergonha e os irmãos realmente estão se transformando, né? Esse é o objetivo do grupo, a gente aprender mais, crescer juntos, né? Crescer juntos no entendimento da palavra de Deus. Muito bom, João, esse destaque aí, bem lembrado aí, o grupo essa semana foi maravilhoso. Se você quer saber como fazer parte desse grupo maravilhoso de leitura bíblica, né? Quase, né, 600 pessoas, aliás, né? Quase 600 pessoas já no grupo de leitura. Você pode fazer parte, ó, aqui na descrição desse vídeo, procura aqui embaixo na descrição, tem um link, você clica no link e já cai direto lá no grupo de leitura, tá certo? E vai fazer parte com a gente, vai se edificar com a gente, né? João falou também das lives de leitura, né? De todo o conteúdo aqui, podcast passado que a gente gravou na Casa de Fátima, tá tudo aqui no canal. É só você pesquisar, é só você navegar aqui nos vídeos anteriores do canal, tá tudo nesse canal, não precisa sair para outro canal aqui do YouTube, tá certo? No Leia a Bíblia você vai achar todos os capítulos, todas as lives, né? Todos os vídeos diários de Regis também. Tá tudo aqui, é só você navegar no canal. E para entrar no grupo, clica no link aqui embaixo, tá certo? Aqui embaixo tem um link azulzinho. Você clica e vai lá no grupo de leitura e continua se edificando junto com a gente, participando lá. É uma bênção, né, pessoal? É uma bênção, realmente, como o João falou, tem sido maravilhoso. A informação, né, João? E a transformação também. Beleza? E você, Fernando Pinheiro, qual o seu destaque, qual a sua mensagem aí pra gente de Romanos, capítulo 9, Fernando? Muito bom, Daniel, muito bom, João. E o meu destaque aqui no capítulo 9 é sim o verso 25 e 26. 25 e 26. Veja o que diz aqui, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz aqui, ó. Isso é o que diz o livro de Oséias. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma citação de Oséias. E ele diz: aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, eu chamarei de minha amada. Verso 26. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. Aí a gente consegue enxergar que realmente aqueles que se voltam para Deus, aqueles que aceitam, eles vão estar livres da maldição do pecado. Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma citação e nós podemos fazer uma aplicação aos nossos dias. Aqueles que mesmo por muitas vezes não foram considerados povo de Deus, eles podem sim ser chamados de povo de Deus. Nós erramos, mas se nós aceitarmos Jesus, como disse lá no capítulo 8, nenhuma condenação vai ser imputada sobre nós. E nós, mesmo pecadores, mas remidos pelo sangue de Jesus, nós vamos ser chamados de povo de Deus. Você que está nos assistindo, talvez você pense, eu não aceito Jesus porque eu não sou uma boa pessoa. Já ouvi gente dizer isso. Eu não sou... Irmão, se aceitar Jesus, mesmo você tendo ouvido muitas vezes que você não era povo de Deus, você vai ser chamado de povo de Deus. O próprio Deus vai dizer,
você faz parte do meu povo. Interessante, né? Gostei muito desses versículos 25 e 26. Foi esse meu destaque. Amém, amém. Que bênção, né, Fernando? Que bênção. Maravilhoso aí o destaque de Fernando, Romanos capítulo 9. Incrível, né? Incrível essa citação de Oséias, como o Fernando falou. E incrível esse amor de Deus, né? A gente lembrar do amor de Deus, a gente lembrar que todo mundo tem a oportunidade, né, Fernando, de ser chamado filho de Deus, sabe? Deus, ele tinha aquele plano de reunir todo mundo, né? Paulo revela pra gente em Romanos que o plano de Deus sempre foi todo mundo, não foi somente o judeu, não foi somente o gentio, mas todo mundo pode ser da família de Deus. Que privilégio maravilhoso, não importa seu pecado, não importa seu passado, o que importa é você querer, né? Você se arrepender e você pode sim ser chamado filho de Deus. Que bênção, maravilhoso o destaque de Fernando, Romanos, capítulo 9. E agora vou chamar João novamente. João, qual o seu destaque agora? Romanos, capítulo 10, João. Ok, Daniel, mais um chá de unha de gato. Muito bom, viu, Daniel? Sem açúcar, olha aí. É bom relembrar que Romanos capítulo 10 não houve live, não é verdade, Daniel? Então, explica aí direitinho. Daniel, se explicou ou tem mais informações, vai chegar aí, né? Porque tem muita informação no grupo. Se você ainda não faz parte do grupo, olha, Daniel já explicou, vai explicar novamente, viu, Daniel? Explica aí, porque agora tem o nome Jesus, a nossa esperança. Toda vez que aparece que você digita, Daniel coloca lá o som Jesus, a nossa esperança, né? Então, capricha aí, viu, Daniel? Então, peço que você também coloque aí Jesus, a nossa esperança, para Daniel colocar lá no próximo programa, no 65, tá bom? Então, Romanos capítulo 10, é bom lembrar que fala sobre a salvação pela fé e sobre a necessidade da pregação do evangelho. Olha só, Romanos capítulo 10 fala sobre a salvação pela fé, fenomenal, e também a necessidade de fazer o quê? A pregação do evangelho. E aí, meu irmão, minha irmã, como é que está a pregação do evangelho? Eu separei aqui, Daniel, o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E esse versículo, ele antecede, né? É uma escadinha. E como, né? Ele fala sempre, e aí vai. Peço que você abra a sua Bíblia, que faça a leitura do capítulo 10, porque é fenomenal. E eu separei isso porque quão formosos são os pés dos que anunciam, né? Então, onde você tem colocado os pés, por onde você tem andado, como você tem andado, né? Com quem você tem andado, né? Então, os pés, né? Normalmente, Jesus ele enviou de dois em dois, lembra? De dois em dois. Hoje, vou dizer assim, a graça de Deus, eu vou dizer assim, hoje a gente está com três aqui, né? Normalmente, nós saímos em três. Programa 63 fizemos na cidade de Camaragibe, eu, Fernando e Daniel. Se você não viu, chegou o momento. É o momento onde a gente sai, né, para ir fazer uma visita, aí tem comunhão, Daniel leva um bolo, aí você quiser fazer café, eu sei que a irmã Fátima e Sérgio, um casal lindo que a gente foi lá, fizeram salada de fruta, munguzá, foi uma delícia. Se você não viu, vai lá que tá, ó, tá muito bom o programa da. E aí a gente já parte também para dizer que estamos com a agenda aberta. Você pode entrar em contato lá pelo grupo ou com o Daniel, né? E marcar aí com o Daniel, olha, eu gostaria de receber o Leia a Bíblia em casa. Então, chegou o momento de receber o Leia a Bíblia em casa. Então, fala com o Daniel, né, Daniel? Explica melhor aí, Daniel, explica as coisas aí, Daniel. Vamos caminhar. Então, esse é o ponto que eu separei, Daniel. Romanos 10, 15. É muita informação, mas tamo junto, tamo junto. Daniel, vai aí, Daniel.
Valeu, João 3,16. É bom demais, né? Bom demais realmente visitar os irmãos, bom demais levar a palavra, né, pessoal? Abençoados são os pés, né, daqueles que levam o evangelho, que levam a palavra de Deus. É muito bom a gente sair e levar o evangelho aonde a gente for, como você disse, viu, João? Realmente foi maravilhoso. Ainda estou na cabeça essa gravação aí do programa passado que a gente visitou Sérgio e Fátima e também as outras, né, que a gente visitou também. Hilda, visitou Rildo, visitou Roberto Guerra também, maravilhoso. Cada casa que a gente vai, cada visita que a gente faz, é maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus e ter esse momento de comunhão com os irmãos. É maravilhoso, realmente, João. E ó, João, eu tô aqui também, ó, com o meu café. Fui lá pegar um café pra mim, eu vi João aí com o chazinho dele de unha de gato, né, João? Eu vi aí esse chazinho, fiquei com vontade, vim pegar o meu café pra tomar um golão. Você fica com seu chazinho aí de unha de gato e eu vou ficar aqui com o meu golão, vou tomar aqui um golão na minha caneca do Leia a Bíblia Cast, né, pra combinar aqui com o nosso episódio. Vamos lá, um golão aqui junto com vocês. Ah, quente, bom demais, maravilha, pessoal. E ó, como o João falou também, comenta aí, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai passar com os comentários do programa passado, beleza? Eu vou passar já, né, os comentários do programa passado. Quero ver quem colocou aí Jesus, a nossa esperança. A cada comentário você já pode ir colocando aí, tá certo? Também nesse episódio de hoje, a cada comentário Jesus, a nossa esperança, a gente vai colocar aqui o Jesus, a nossa esperança. Aê, Jesus, a nossa esperança. Bom demais, sempre lembrar, né? E sempre bom lembrar que Jesus é nossa esperança. Mas vamos continuar falando de Romanos, capítulo 10, dessa vez com Fernando. Fernando Pinheiro também tem um destaque maravilhoso aí para compartilhar com a gente de Romanos 10, não é isso, Fernando? Interessante, irmãos. O que me chama a atenção aqui no capítulo 10 de Romanos é que o apóstolo Paulo ele começa o capítulo falando que a salvação é para todos. É para todos. E no verso 16, ele deixa claro ao povo de Israel que não é por falta de oportunidade que eles vão se perder. Porque Deus está sempre dando oportunidade. Então, do verso 16 até o verso 21. Eu destaquei os versos 20 e 21, que mais uma vez aqui é uma citação do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo cita aqui, né, dessa vez agora, Isaías. E veja o que diz aqui no verso 20, uma citação de Isaías. Ele diz, eu fui achado, Deus falando, através de Isaías. E Paulo aqui citando Isaías. Ele diz ao povo, Isaías diz ao povo, eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Veja, Deus se deixou ser achado por aqueles que não procuravam a Ele. Que desejo de fazer o bem para o povo. E aparecia aos que não perguntavam por mim. Nosso Deus, Ele é misericordioso, insistente. Ele quer que a gente seja aproveitado. E veja o que diz no verso 21. Mas, a respeito de Israel, Deus disse, isso é Isaías falando, Deus disse, o dia inteiro eu abri os braços, prontos para receber um povo desobediente e rebelde. Interessante, né? Deus se deixou ser achado por aqueles que não lhe procuravam. Apareceu aos que não perguntavam por ele. E o dia inteiro ele abria os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Paulo está deixando claro àqueles irmãos, aos gentios e a todos nós, que não é por falta de oportunidade que nós vamos deixar de fazer parte do povo de Deus. Deus, Ele dá oportunidade a todo instante, para mim e para você, nesse momento. Deus está dando mais uma vez a oportunidade para mim e para você que está nos assistindo pela primeira vez, a aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida e você passar a fazer parte do povo dele. Talvez você não esteja nem procurando, talvez você não esteja nem, mas você caiu nesse canal, começou a assistir.
E é Deus te mostrando que Ele se deixa ser achado por aqueles que às vezes nem o procuram. E Ele está de braços abertos para todos, rebeldes, desobedientes. Foi isso que o profeta Isaías falou, o apóstolo Paulo repetiu naqueles dias e hoje nós estamos aqui repetindo através da palavra de Deus. Precisamos refletir sobre isso. Que destaque maravilhoso, né, pessoal? Valeu, Fernando. Incrível, realmente, né, o que Deus faz por nós. Como é bom lembrar disso, né, pessoal? Como é bom a gente passar novamente pela leitura da semana, Fernando nos lembrando aí que Deus, ele se deixa, né, pessoal? Se deixa achar até por aqueles que não estão buscando. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Que Deus é esse, né, pessoal? Que Deus é esse que ele, né, ele se mostra. Ele quer que todo mundo conheça ele, sabe, pessoal? Mesmo que você não esteja buscando, ele vai dar um jeito de te encontrar, né? Na verdade, eu sempre acho, viu, Fernando, que não é a gente que busca a Deus, né? Não é a gente que ficou buscando a Deus, é Deus que vai nos achando, é Deus que vai procurando a gente, né? Que vai nos resgatando um por um, é que Deus vai nos resgatando. Quando a gente aceita Deus, na verdade, foi Deus que nos resgatou. Maravilhoso esse Deus, lembrando que a salvação é para todos, como o Fernando falou, lembrando também que é mais uma oportunidade. Você que está chegando agora nesse canal, você que está chegando no Leia a Bíblia Cast, não, é mais uma oportunidade, né? Se você chegou aqui, não foi por acaso, né? Não foi por acaso, é Deus te dando mais uma oportunidade, Deus te mostrando oportunidades para você conhecê-lo cada vez mais. E é isso que Deus quer, né, Fernando? Que a gente conheça, que a gente cresça no conhecimento desse Deus incrível. Que maravilha! Esse foi Romanos capítulo 10, pessoal. E agora só está faltando Romanos capítulo 11 para a gente comentar aqui. Mas antes de a gente falar de Romanos 11, antes de eu chamar João 3,16 aqui, vamos falar com você que deixou comentário no episódio passado, né? A gente gravou na casa de Serjão, na casa de Fátima, e eu quero ver os comentários de vocês. E aí, vocês gostaram lá daquela gravação? Foi maravilhoso, né, pessoal? Deixa eu ver aqui quem deixou comentário, quem fez a tarefinha de casa aí, pra gente se edificar com a opinião de vocês, com as mensagens de vocês também, beleza? Ó, tô vendo aqui já na minha tela, tá aparecendo aqui comentário de Marilu. Marilu tá deixando aí o seu like, né? Lembrando sempre aí, Jesus é a nossa esperança. Marta Adriana também tá com a gente. Glória a Deus, né? Marta colocando glória a Deus. Valeu, Marta. Tava com a gente. Bianca também deixando comentário. Vocês são bênção. Amém, Bianca. Você também é uma bênção. Que bom que Bianca tá com a gente. Robson Araújo, meu amigo corredor, também está com a gente assistindo agora e também dizendo Jesus, a nossa esperança. Vamos colocar aqui, pessoal, deixa eu preparar aqui, ó. Jesus, a nossa esperança, que vocês estão colocando aí. A gente gosta de ouvir sempre o quê, ó? Jesus, a nossa esperança. Bom demais, bom demais. Quem mais deixou comentário aí, programa passado? Tô vendo aqui comentário de João 3,16, de Maria Lima. Olha aí, Maria Lima também comentou, dizendo graça e paz, irmãos. Daniel, João e Fernando, Fátima e Sérgio, irmãos com Jesus. Tudo é possível, sem ele nada vale. Jesus, a nossa esperança. Valeu, Maria Lima comentando. Ela também disse que gostou do meu poema. Bem lembrado, né, Maria? Realmente, semana passada, né, eu experimentei fazer um poema aí, né? Tentei, viu, Maria? Tentei fazer algo aí para deixar Fernando de folga um pouquinho. Que bom que você gostou. Ela disse, ficou ótimo o seu poema. Eu choro com alguns poemas de Fernando, mas também gostei muito dos seus parabéns. Valeu, valeu, Maria. Realmente, os poemas de Fernando são bem emocionantes também. São bem emocionantes. Maravilhoso. Valeu. Obrigado pela sua mensagem, Maria Lima. Também tem Sheldon comentando aqui pra gente. Nosso amado Sheldon, sempre lembrando, oremos uns pelos outros. O Senhor Jesus Cristo é o único caminho para a nossa salvação eterna. Valeu, valeu, Sheldon. Um abraço, obrigado pelo seu comentário. Inês também deixou comentário aqui, ó. Estou aqui impressionada com esses poetas de Jesus, ricos de sabedoria. Valeu, valeu, Inês. Você também pode ser uma poetisa, viu? Você também pode ser uma poetisa de Jesus, com certeza, viu, Inês? Que bênção. Valeu pelo seu comentário. Emanuele Moura também dando graça e paz. Que lindos poemas. Todo mundo aí gostou dos poemas. Que maravilha. Glória a Deus, né?
Glória a Deus por isso. Robson também gostou do poema. Jorge Luiz também deixando sua mensagem. Nosso amado Jorge, firme e forte na leitura, dizendo boa tarde, graça e paz. Antes de tudo, fé. Olha aí, Jorge tá ligado. Ó. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Valeu, Jorge. Jorge também deixando a mensagem aí pra gente. Jesus é o quê, Jorge? Jesus, a nossa esperança. Coisa boa. Jesus, a nossa esperança. Maravilha. Sheldon também colocou aqui, avisa a vizinhança que o Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. Valeu, Sheldon, ligado aí também, né? Avisa a vizinhança, sempre João fala no PP, né? Avisa a vizinhança que Jesus é o quê, ó? Jesus, a nossa esperança. A nossa esperança. Valeu, Sheldon. Tem mais comentário aqui, pessoal. Hilda Melo também comentou. Um abraço pra Hilda. Ela colocou esse casal uma bênção, né? Jesus abençoe. Vamos que vamos, irmãos. Receber os irmãos para a divulgação da salvação. É isso aí. Recebe a gente, pessoal. A gente quer fazer visita, né, Hilda? A gente quer fazer visita. Já fomos na casa de Hilda, já fomos na casa de Sérgio, já foi na casa de Roberto, já foi na casa de Fernando, já foi na casa de João. Só falta você receber nossa visita aí do Leia a Bíblia Cast. Valeu, Hilda. Miriam também deixando mensagem. Sueli, minha mãe, também deixando mensagem. Valeu. Shalom Adonai, nossa irmã Vânia também comentou aqui. Maravilha. Shalom assistindo de 1h40 da madrugada. Olha aí, ó. De madrugada, né? A gente tem que dizer agora boa madrugada também, né, Shalom? Nossa irmã Vânia aí também, né? Passa as madrugadas ouvindo o resumão da palavra de Deus. Valeu. Essa também é a hora do resumão. Com certeza, Vânia, com certeza. Aqui, ó, pessoal, todo o conteúdo é disponível a hora que você quiser. Quiser ver, quiser rever, qualquer horário, fica sempre aqui disponível para vocês, beleza? Maria Sandy também deixou mensagem. Maria Sandy dizendo, ó... Jesus, a nossa esperança. Valeu, Maria Sandy deixando Jesus a nossa esperança. Ela também colocou boa noite, amados irmãos. Obrigado pela ajuda e força que o grupo, que as lives e o resumão nos trazem diariamente. Que possamos juntos crescer, né, na esperança e andar firmes na fé. Valeu, Maria. Que bom que você está gostando do grupo, né? Grupo de leitura firme e forte, né? Resumão aqui também maravilhoso. As lives de leitura, tudo isso é para nos ajudar, né? Tudo isso é para a gente divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Que bom que você está gostando. Deus seja louvado. Deus sempre seja louvado. Valeu, continue firme, Maria Sandy. E também tem um comentário de Thelma. Olha aí, Thelma Valença também deixou comentário. Graça e paz também fazendo a tarefinha de casa aí, né, Thelma? Jesus, a nossa esperança. Amo esse Jesus maravilhoso. Que bom, Thelma. Vou finalizar então com o comentário de Thelma. Jesus, a nossa esperança. A nossa esperança. Valeu, Thelma, valeu. Todos vocês continuem comentando. Todos os comentários desse episódio a gente vai falar, né? A gente vai mencionar no próximo episódio, beleza? Valeu aí pela participação. A gente gosta muito de ver vocês participando. Continuem colocando Jesus a nossa esperança, né, pessoal? Vamos espalhar essa mensagem, né? Que Jesus é a única, né? É a única esperança. Amém? Vamos lá, então, finalizar o resumão com Romanos, capítulo 11. Vamos lá, então, destacar. Qual é o seu destaque? João 3,16, Romanos 11. Daniel, mais um chazinho? Muito bom. Romanos, capítulo 11. Muito bom, Romanos. Mais uma live. Peço a você que volte lá, veja a live, né? Trata sobre a fidelidade de Deus, né? Deus não rejeitou Israel, fala sobre a misericórdia, e eu separei o versículo 36. Daniel, Fernando, você ouvinte, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, 36, está escrito, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Daniel, esse versículo, todos eles, sabe? Mas esse aí me dá um norte que a minha vida, tudo que eu tenho, não é por meio dele e é para ele, não é? E tudo que eu tenho, né? É incrível, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, vem de Deus, né? Vem de Jesus, a nossa esperança. Então, se tudo que é seu, tudo que
tudo que você há de ser, se vier de Jesus, coloca aí, digita aí, Jesus, a nossa esperança. Daniel, é um versículo que eu não tenho palavras. Talvez eu possa trazer no PP, tá certo, Fernando? Daniel, manda ver aí, fala aí. Aê, tamo aqui, João, tamo aqui. Você tomando seu golão aí no chá de unha de gato e eu tô aqui tomando meu golão também aqui no meu café, né? Agora, né, não estou mais com inveja do chazinho de João. Estou aqui tomando meu café, mais um golão aqui, pessoal. Enquanto eu vou tomando um golão, você vai colocando aí Jesus, a nossa esperança, você vai colocando aí seu comentário pra gente ler no próximo programa. Deixa eu colocar aqui, ó. Mais um golão, maravilha. E realmente, né, João, Romanos 11... é incrível, né? Romanos 11, né? Deus revelando, Paulo revelando através, né, dessa carta o mistério de Deus, o plano maravilhoso de Deus. Deus quer salvar o gentio, Deus quer salvar o judeu, Deus quer resgatar o seu povo, né? Deus, ele não abandonou o seu povo, né? O povo que abandonou Deus, mas Deus, ó, o plano de Deus é para todos, é para todo mundo. Ele quer também resgatar, sabe? E realmente Romanos 11, além dessa mensagem maravilhosa de salvação, essa mensagem que Deus quer ter compaixão com todos, né? Deus provoca ciúmes, né? Eu lembro que a gente falou disso. Deus provoca ciúme de um povo com o outro, mas com o objetivo de fazer o povo voltar, né? De fazer o povo de Deus voltar para ele e que todo mundo seja salvo. Maravilhoso. E Romanos 11 termina, né, com esse louvor maravilhoso que a gente tanto canta, né? Porque dele, por ele, né, para ele são todas as coisas, né? Quem conhece a mente desse Deus, né? A ele a glória. Bom demais, né? Eu lembro que na live eu cantei, né, um trechinho, né? E sempre dá vontade de cantar de novo. E eu vou cantar aqui um trechinho porque é bom demais louvar a Deus, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante aí também da sua casa. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. É bom demais louvar a Deus. E realmente Romanos 11 fechou essa semana com esse louvor maravilhoso. Valeu, João. Vou continuar tomando aqui meu golão no café. Enquanto isso, vamos ouvir o destaque de Fernando. Tem aí do destaque de Fernando, com certeza uma mensagem muito especial para a gente meditar também. Solta aí, Fernando. Daniel, interessante esse capítulo e é uma continuação do capítulo 11, do capítulo 10, né? Interessante aqui, o meu destaque aqui é que Deus, nesse capítulo aqui, Deus está mostrando que ele incluiu o povo, os gentios, na salvação. Está mostrando ao povo de Israel, está dando um exemplo ao povo de Israel, que Deus incluiu o povo que não era considerado seu povo na salvação. E é interessante, eu me lembro do capítulo 10, quando nós vimos lá na citação de Isaías, capítulo 20 e 21, quando Deus diz que o dia inteiro abriu os braços para os rebeldes e os desobedientes, né? E aqui, nesse capítulo, eu destaquei o verso 33, quando o apóstolo Paulo, ele faz aqui um louvor a Deus, onde ele diz: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Quem pode entender os planos de Deus? Deus, ele quer abrir os braços para todos, para os rebeldes, para os desobedientes. Ele quer que os que não lhe procuram encontrem ele a si mesmo, né? Isso foi no capítulo 10. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma citação, ele faz essa louvação a Deus, podemos dizer assim, né? Dizendo que ninguém tem a capacidade de entender, de explicar Deus. Isso por quê? Porque Deus inclui aqueles que parecem não merecer
no seu povo. Aqui, nesse capítulo, todo o capítulo, ele procura deixar claro que Deus incluiu os gentios ao seu povo. E aqui Paulo diz, olha, não dá para explicar Deus. Ele quer. A decisão é dele. O conhecimento é dele. Os planos são dele. Então, o que nós podemos fazer? É dar glória a Deus. É louvar a Deus, como o apóstolo Paulo diz aqui. Olha, como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos o seu conhecimento. O que nós podemos fazer é isso. É entender que Deus é soberano. Que Ele pode, e que essas bênçãos que foram derramadas sobre os gentios, que essas bênçãos são derramadas sobre os cristãos, elas podem também ser derramadas sobre aqueles que não são cristãos. Basta aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Não é cristão, é rebelde, é desobediente, Deus está abrindo os braços para você. Amém, amém, Fernando. Mais um destaque incrível, né? E que Deus maravilhoso. A gente fica, né, cada vez mais maravilhado, né, Fernando, com esses planos de Deus, né? Que Deus é esse? Como Paulo fala em Romanos 11, né? Quão insondáveis, né, são os seus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Eu acho que Paulo, ele também fica impressionado, né, com esses planos de Deus, com essa inteligência de Deus, com a sabedoria de Deus e com a misericórdia de Deus, querendo atrair todos os povos, né? Sempre Deus quer atrair todos os povos. Deus é maravilhoso e a, né, compaixão de Deus, com certeza, é incrível. Maravilha, Fernando. Valeu, então. Fechando com chave de ouro, como sempre, né? Fechando mais um resumão da semana. Semana que vem tem mais Romanos. Vamos fechar também, né, pessoal? Vamos fechar o último resumão de Romanos na semana que vem, tá certo? Fechar com chave de ouro aí essa carta, esse livro maravilhoso. E para fechar o episódio de hoje, vai ter o quê? Vai ter pré-poema, né? PP. Vamos ver o PP de hoje com João 3,16. E aí, João? Tem PP hoje, João? Agora, Daniel, maravilha. Vamos lá. Hora do PP. Vamos lá, para não perder tempo. Já vamos direto. Eu separei aqui um PP que não é meu. O PP não é meu, mas eu vou ter que dizer aqui que é um hino muito lindo e eu vou começar. Tá certo? Então vamos lá. Porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória. Posso dizer para você, Daniel, que está gravado no meu coração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, para sempre. Amém. Maravilha, Daniel. Deus abençoe a todos. Paz, vou ficando por aqui. Paz, querido. Aê, valeu, João. Que PP maravilhoso, né? Que PP. Não tem como, né, pessoal? Não tem como a gente ler esses versículos e não ficar com essa música na cabeça. Olha aí, João cantando pra gente também e o PP todo dedicado a esse versículo de Romanos 11. Porque dele, por ele, para ele, né, são todas as coisas. Maravilha a gente terminar o resumão com esse PP maravilhoso, cantando a palavra de Deus, né? A gente está cantando a palavra de Deus, né, pessoal? Estamos cantando Romanos
capítulo 11. Que bênção. Valeu, João, PP, maravilhoso. Cante aí da sua casa, comente aí se você já conhecia esse cântico, se não conhecia, tá certo? Muito bom. Também tem um cântico de Nani Azevedo, né, que fala sobre isso, a ele a glória, né? Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a ele, e ninguém acima dele, porque por ele, pra ele, são todas as coisas. De Nani Azevedo. Procura aí também. Maravilhoso esse cântico. Muito bom, João. Valeu, PP, maravilhoso. E agora tem o poema, né, pessoal? Tem o poema. Dessa vez, Fernando vai ficar de folga de novo, viu, Fernando? Semana passada eu tentei fazer um poema. Fernando deu uma descansada e hoje nossa querida irmã Neide Cavalcante de novo mandou pra gente, ó, um belíssimo poema, né, pra gente aqui ouvir, pra gente se deliciar com a palavra de Deus, através do talento dessa irmã maravilhosa, Neide Cavalcante, mandou um poema e a gente sempre fica muito feliz, né, com a participação de vocês, tá certo, pessoal? De Neide e de todos vocês que mandam poema. Manda aí pra gente, manda aí que a gente gosta. Não precisa ficar grande, não precisa rimar, só precisa ser de coração. Você fazer aí a gente lembrar sempre da palavra de Deus. Pode ser pequenininho, pode ser, tá certo, pessoal? Do jeito que você quiser, a gente vai ficar feliz em receber seu poema, assim como a gente sempre recebe o de Neide, a gente fica muito feliz também. Já de antemão, agradecendo aí a Neide sempre pela participação, ela que tem usado esse talento, né, que Deus deu a ela. Então vamos lá para o poema de Neide Cavalcante. É sobre Davi, pessoal. Olha aí, a gente relembrar o rei Davi com o poema de Neide. Vamos lá então. Começa assim, pessoal. Vou recitar aqui para vocês. Davi, homem guerreiro, batalhador, todas as batalhas venceu. Foi um homem segundo o coração do Senhor. O seu coração estava cheio de Deus. Davi não era só guerreiro, ele era um homem apaixonado pelas ovelhas queridas, apaixonado pela vida. Conquistou muitos amores, tinha Deus como amigo, mas o mundo não é apenas flores, e Davi abriu brecha para o inimigo. Em guerra estava o reino, Davi se esquivou, no palácio ficou a passear, olhou para o lado e viu uma linda mulher a se banhar. A mulher era Batseba, casada, mas Davi se apaixonou, não se importando com nada, e a mulher engravidou. O profeta Natã repreendeu, Davi muito se humilhou, mas ao amor não conseguiu vencer, e o Senhor decretou, a criança não vai viver. Davi chorou, implorou, jejuou, pedindo para a criança não morrer. O Senhor disse, não adianta implorar, a criança morrerá. A criança faleceu, Davi se recuperou, a Batseba muito amor, e com Salomão Deus os confortou. Quando o Senhor diz não adianta argumentar, segura o coração, vai louvar e adorar. Que bênção, que maravilha, né, pessoal? Relembrando aí toda a história de Davi através desse poema de Neide, né? Esse pecado que Davi caiu, mas ao mesmo tempo uma lição grande, né? Uma lição grande que Deus deu para Davi, e teve Salomão, né? Salomão aí confortando o coração de Davi. Que bênção, Neide, ó! Parabéns, obrigado pelo seu poema, obrigado pela sua participação, continue firme na leitura e continue mandando seus poemas que a gente gosta demais, eu sei que os irmãos também que acompanham gostam muito também dos seus poemas. Valeu, Neide! Valeu, João, pelo PP. Valeu, pessoal. Obrigado. Mais um episódio terminando do Leia a Bíblia Cast. Espero que vocês tenham gostado, se edificado. Semana que vem tem mais. Semana que vem vamos continuar falando de Romanos. Continuem firme e forte na leitura, beleza? Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Valeu.